Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo Sustentária. Meu nome é Júlia. Esse é nosso segundo episódio de uma série de entrevistas com atores do sistema alimentar sustentável. Nossos episódios vão ao ar todo último sábado do mês, então fiquem ligados. No nosso episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre os programas de alimentação escolar sustentável. Estamos sempre conversando sobre a alimentação saudável e sustentável, mas você sabia que esse termo pode ser ampliado aos programas de alimentação escolar? Para conversar com a gente sobre esse tema tão interessante, convidamos a Flávia Schwartzman, que possui uma vasta experiência em alimentação escolar, além de ser consultora da FAO, Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. Ela possui uma vasta experiência sobre esse assunto e vai compartilhar um pouquinho com a gente. Oi, Flávia, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Então, para iniciar esse assunto, nossa primeira pergunta seria: por que a alimentação escolar é tão importante? Oi, Júlia, obrigada a você e a equipe por ter me convidado a participar dessa entrevista. Para mim também é um prazer, uma honra participar, e é sempre bom eu poder falar de um assunto tão importante como a alimentação escolar. Eu acho que, antes de tudo, eu queria comentar que hoje de manhã eu estava participando de um evento que chama Policies Against Hunger, Políticas contra a Fome, que foi organizado pelo governo da Alemanha. E eles organizam esses eventos, acho que desde 2001, e o tema desse ano foi justamente ações conjuntas para alimentação escolar sustentável e saudável. Então, queria compartilhar isso com vocês, né, de que esse é um tema que está sendo falado, abordado em várias esferas governamentais, em organismos internacionais, porque já se sabe da importância das políticas de alimentação escolar e da oferta de uma alimentação adequada e saudável nas escolas. Então, eu acho que é importante a gente sempre lembrar que a alimentação escolar não é uma ação pontual, não é um serviço assistencialista, né, que é oferecido apenas em alguns países mais pobres, ou mesmo aqui no Brasil, para crianças mais desfavorecidas. Então, a alimentação escolar, ela é ofertada em quase todos os países do mundo. Segundo o Programa Mundial de Alimentos, que é uma organização das Nações Unidas, eles publicaram um documento em 2020, chama Estado da Alimentação Escolar a nível mundial, e eles coletaram alguns dados antes do início da pandemia, em março de 2020, e segundo eles, naquele momento, 388 milhões de estudantes, pelo menos esse número, estava recebendo algum tipo de alimentação escolar nos 161 países que eles conseguiram obter dados. Então, assim, é muita criança, é muito jovem recebendo essa alimentação, é 1 em cada 2 estudantes, segundo eles. Então, a gente tem que começar a entender a importância de se fortalecer cada vez mais esses programas como uma estratégia de segurança alimentar e de cumprimento do direito humano à alimentação. Se a gente for pensar, então, nos vários efeitos, né, por que a justificativa desses programas, eu acho que a gente pode pensar de maneira geral, né, uma alimentação saudável e adequada é fundamental para crianças e jovens que estão em crescimento, desenvolvimento, aprendendo, estão na escola durante 5, 6 horas. Eles precisam de uma alimentação, de um aporte calórico e nutricional. Então, esse é o primeiro ponto, que a alimentação escolar, ela contribui, quando ela é feita e ofertada de uma maneira adequada, saudável, ela contribui, então, com calorias e nutrientes para essas crianças. E para algumas, a gente sabe que essa é a refeição mais importante do dia, né? Se não a única. E aí, então, fica mais evidenciado a sua importância. Então, a alimentação escolar, ela também, então, contribui para essa saúde física, biopsicossocial do estudante. Uma criança que come bem, ela está saudável, ela vai, então, ter mais disposição, ela vai prestar atenção na aula. Uma criança que a gente sabe, está com fome, ela não presta atenção, ela tem dificuldade de se concentrar, ou ela fica sonolenta, ela não tem energia. Uma criança também que não está, ou que está desnutrida, ou que fica muito doente, ela falta à escola. Então, existem aí vários, eu acho que, relações, né, diretas ou indiretas, entre a alimentação escolar, entre a saúde, entre a aprendizagem. Inclusive, já tem estudos com crianças mais desfavorecidas em que apontam que existe, sim, uma relação entre a alimentação escolar e a melhora da aprendizagem, principalmente em alguns testes de matemática, alfabetização.
Eu acho que outro ponto que a gente pode dizer é que a alimentação escolar também então contribui para a formação de bons hábitos alimentares e de vida. A gente sabe que esses hábitos são formados nesse momento, nesse período em que as crianças e os jovens estão na escola. Então, a própria alimentação escolar ofertada é um instrumento, um mecanismo aí de educação alimentar e nutricional, principalmente quando também é vinculada a outras ações na escola de educação alimentar e nutricional. A alimentação escolar, ela atrai as crianças e jovens para a escola, também como eu mencionei, então existe um aumento da matrícula, uma permanência, uma adesão dessas crianças, muitas vezes quando é ofertada a alimentação escolar. Muitos pais, eles enviam as crianças para a escola porque existe alimentação escolar. E um outro efeito que também saiu nesse documento do PMA, que é interessante a gente pensar, acho que aqui no Brasil talvez a gente não exista muito isso, mas ela contribui para a equidade de gênero também, porque em muitos lugares, em muitos países, geralmente as crianças, as meninas não vão para a escola, e quando existe essa oferta de alimentação escolar, os pais, eles enviam as meninas para a escola, e acaba contribuindo, então, para diminuir o matrimônio infantil e a gravidez na adolescência. Isso é extremamente sério, né, quando a gente pensa. Então, acho que a gente sempre tem que pensar na alimentação escolar cujos efeitos, impactos vão muito mais além de simplesmente ofertar um alimento e mais além ainda dos muros da própria escola, né? Outro dado também que saiu nesse documento, que para mim é extremamente importante, é a criação de empregos. Então, segundo eles, os programas de alimentação escolar, em 2020, eles levaram à criação de 3,1 milhões de empregos diretos, pelo menos em 48 países. Então, eles falam que a cada 100 mil crianças e jovens que recebem alimentação escolar, são criados 1.668 novos postos de trabalho, seja de pessoas que estão lá na frente distribuindo ou indo buscar os alimentos, então pessoas que estão trabalhando direto ou indiretamente com esse programa. E eles também falam de contribuições para a redução dos impactos das mudanças climáticas, quando os programas eles vão comprar dos pequenos agricultores, quando eles priorizam a compra de alimentos orgânicos, então acabam também contribuindo para a construção de sistemas alimentares mais ecológicos. E, então, só para resumir tudo isso que eu falei, a alimentação escolar ela é vinculada com vários dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, com o objetivo do ODS 2, que é colocar fim à fome e alcançar a segurança alimentar e nutricional e agricultura sustentável. Como eu já falei, tem a ver com o ODS 3, de garantir uma vida saudável, promover o bem-estar. Tem a ver com o ODS 1, de promover também o fim da pobreza. A gente sabe que tem um ciclo vicioso entre pobreza, insegurança alimentar e nutricional, educação. Já falei da equidade de gênero, tem também promover o crescimento econômico. Bom, eu acho que a gente poderia aqui estar falando várias horas sobre todos eu acho que os efeitos positivos, né, da alimentação escolar, mas eu acho que esses seriam os principais. Então, agora a nossa segunda pergunta seria: o que é um programa de alimentação escolar sustentável? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que pensar num programa de alimentação escolar que seja mais amplo, né? Que ele não é baseado só na oferta de alimentos, de qualquer alimento. Então, a gente fala que é um programa mais holístico. E a base o fundamento principal desse programa seria o direito humano à alimentação adequada dos estudantes. E tudo que tem a ver com a alimentação adequada. Então, a gente pensa num programa que esteja oferecendo alimentos frescos da estação, alimentos locais, que compre da agricultura familiar, alimentos também que tem a ver de acordo com a faixa etária, aquelas recomendações que a gente já segue aqui com o programa do Brasil, né? Mas também eu acho que a gente pode pensar nesse programa sustentável, para facilitar esse entendimento, em elementos de sustentabilidade que a gente chama. Essa é uma abordagem, uma metodologia que a gente acabou desenvolvendo no projeto que eu trabalho na FAO. A FAO é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E eu trabalho no projeto de cooperação internacional entre o governo do Brasil e a FAO, para apoiar o fortalecimento e a consolidação de programas de alimentação escolar na América Latina e o Caribe. Por que isso, né? Os países, eles pedem o apoio do Brasil e da FAO, porque o programa do Brasil, ele é uma referência
ele é uma referência internacional, né? Não só na América Latina e Caribe, mas em outros países. É um programa muito antigo, tem muita experiência, já passou por vários desafios, muito boas práticas, né? Então, no âmbito desse projeto, alguns especialistas eles se reuniram e pensaram quais seriam esses programas que garantiriam essa sustentabilidade de um programa, não só do ponto de vista de permanência no tempo, né? Mas o que faria com que o programa fosse mais sustentável, que não fosse um programa só de governo, que fosse um programa que atendesse também às necessidades daquela população, que fosse um programa também ambientalmente adequado. Então, eles pensaram em alguns elementos de sustentabilidade, que seriam, por exemplo, uma sustentabilidade política, onde tem que haver um compromisso político dos gestores, dos parlamentares, da sociedade civil, uma sensibilização, entendimento da importância da alimentação escolar, né, para além, então, essa ação assistencialista, essa importância, então, no programa como uma estratégia de segurança alimentar e nutricional. Existe também uma outra sustentabilidade que a gente fala, que é institucional. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma instituição forte, que é o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é quem é responsável pela alimentação escolar aqui, e é importante que exista uma articulação forte entre outras instituições, setores. A gente também pode falar, então, de uma sustentabilidade econômica, porque tem que ter recursos assegurados em algum lugar para garantir toda essa compra de alimentos, não só a compra, mas também a infraestrutura. A infraestrutura é também um outro componente de sustentabilidade, quando a gente pensa até na questão quando a gente come, né, onde a gente está comendo, tem um ambiente adequado, tem mesa, tem cadeira, tem utensílios, tem uma cozinha adequada para estar recebendo esses alimentos. Então, esses recursos têm que tem que assegurar esse funcionamento adequado do programa. A gente fala de sustentabilidade em termos de desenho e adequado à realidade do país, né, à realidade daquela situação do município, adequado também à realidade dos estudantes daquela região. Uma sustentabilidade muito importante de marcos legais, né, que também tem a ver com a política, quer dizer, existem leis, regulamentos que garantam também a execução, né, que normatizem de uma maneira clara e objetiva como que esse programa deve funcionar, como que ele deve ser fiscalizado. A gente tem aqui no Brasil a lei do Programa de Alimentação Escolar de 2009, que foi uma das primeiras leis, né, em um programa de alimentação escolar, e tem vários outros componentes que garantem essa sustentabilidade do programa, uma participação social forte, um controle social da sociedade. A gente tem aqui no Brasil os CAIs, né, são os Comitês de Alimentação Escolar. Outros países também funcionam de formas diferentes, mas eles existem, e a gente vê que quando a família se envolve de alguma maneira com o programa, né, esse programa ele realmente tem uma força maior, né? A parte da educação alimentar e nutricional é fundamental para essa garantia da sustentabilidade, e aí também a gente fala da sustentabilidade do ponto de vista também de garantir que a gente fala, alfabetização também ecológica dos estudantes, né? Então, o programa de alimentação escolar ele pode ser usado como um meio para estar se falando junto com a oferta da alimentação escolar, de onde que esse alimento vem, comprou do agricultor familiar, porque a compra da agricultura familiar é também um elemento importante. Essa compra da agricultura familiar ela é uma das grandes referências da região e para outros países, a compra da agricultura familiar que foi aprovada com a lei aqui do Programa de Alimentação Escolar no Brasil, né, porque pelo menos 30% dos recursos que estão disponibilizados pelo governo federal para os estados e municípios devem ser usados na compra direta de produtos do agricultor familiar local. Então, tudo isso pode ser usado como uma ferramenta de educação alimentar e nutricional muito potente. As hortas escolares, a gente vê também que quando existe toda essa vinculação, né, entre uma compra da agricultura familiar, uma horta escolar que funciona adequadamente, quando essa horta é inserida no currículo escolar, quando existe outras atividades de EAN vinculadas. Então, a gente pode muito bem, acho que mostrar de uma maneira muito prática para os estudantes, né, como cuidar de si mesmo, como ter uma autonomia para cuidar de si próprio, cuidar do meio ambiente, né, e a gente está ensinando cidadania responsável. Tem uma série, eu acho que, de elementos aí que permeiam esse programa de alimentação escolar sustentável. Então, não é só uma oferta
qualquer de alimentos, né? Nossa, muito, muito interessante mesmo todo esse relato, Flávia. E eu estava pensando aqui, imagina se todos esses programas conseguissem comprar de pequenos agricultores, incentivando a agricultura familiar, seria um benefício para todo mundo, né? Tanto para todas essas crianças, para os programas e para os agricultores, né? Seria muito legal mesmo. Sim, Júlia, seria incrível. Acho que é uma situação que todos nós que trabalhamos com as políticas públicas, com sistemas alimentares sustentáveis, a gente gostaria de ver. É uma demanda muito grande, né? Se a gente imaginar esses 388 milhões, pelo menos, de crianças, né, que são alimentadas, o quanto de realmente de demanda existe para essa agricultura familiar, que a gente sabe que produz grande parte dos alimentos que a gente come. E eles também têm uma grande diversidade para ofertar, né? A gente sabe que essas são estratégias que já estão sendo implementadas em vários países, em vários municípios. Em 2012, a gente fez um estudo com 8, 10 países, desses países que trabalhavam conosco no projeto, desse projeto da FAO e do Brasil, e muito poucos tinham alguma ação de compra da agricultura familiar. O Brasil estava começando, e hoje a gente já, como eu falei, eles já estão fazendo várias dessas ações, já está na lei, então eu acho que é muito legal, sim, eu acho que é uma grande possibilidade aí para a gente estar explorando e fortalecendo, sim. Com certeza. E Flávia, me conta uma coisa, sabendo que da importância da alimentação escolar, né, na segurança alimentar e nutricional, né, quais foram as estratégias desses programas durante a pandemia? Júlia, olha, só para citar mais um número, segundo esse documento mesmo do PMA, no começo da pandemia, daqueles 388 milhões de estudantes que recebiam alimentação escolar antes, pelo menos 370 milhões ficaram sem alimentação, né, na escola, uma vez que as escolas fecharam nesse primeiro momento. Então, também é muita gente sem comer, né, que comia ou que muitas vezes dependia dessas alimentações, dessa alimentação escolar. Eu acho que demorou um pouco para as escolas pensarem, se organizarem para uma logística. Eu acho que é muito diferente você estar acostumado aqui a fornecer alimentação escolar na escola e ter que se organizar e planejar para estar oferecendo de alguma outra maneira, né? Mesmo aqui no Brasil, foi necessário uma readequação de um marco legal para poder autorizar que o dinheiro do FNDE fosse usado para a distribuição dos kits. Então, o que a gente viu, por meio de diálogos com os países da região, é que eles foram se organizando aos poucos. Então, foi mais ou menos feito o que foi feito aqui. Muitas vezes foi entregado um kit de alimentação escolar com alguns produtos, outros tiveram, que as famílias buscavam na escola, outros países entregavam nas casas, às vezes era um cartão alimentação. De alguma maneira, os governos, os gestores, né, porque isso muitas vezes depende do gestor. Aqui, por exemplo, no Brasil, o FNDE continuou repassando todos os recursos para a alimentação escolar, inclusive, acho que eles deram mais recursos ainda para dezembro, janeiro, que são meses que, se eu não me engano, geralmente eles não fornecem, porque não tem escola. Então, mas depende muito do gestor local, né? Então, para estar fazendo essa ação realmente acontecer. Então, eu acho que é importante a gente ainda falar sobre isso, né? Então, acho que a pandemia evidenciou ainda mais a importância da alimentação escolar. Como a gente sabe, a epidemia evidenciou ainda mais uma situação de insegurança alimentar e nutricional, de má nutrição, de fome que já existia, mas que piorou ainda. E as escolas ainda não voltaram, né? Assim, então, eu acho que a gente não pode parar de falar e tem que, eu acho que os governos, os gestores, irem atrás de estratégias para garantir que essa alimentação escolar chegue para esse aluno, mesmo porque a gente também tem que pensar que muitas pais de família, né, as pessoas da família estão desempregados, então, se a criança não recebe alimentação escolar na escola, é mais um prato de comida que essa família tem que ir atrás. Então, ainda eu acho que a gente tem que estar numa situação bastante desafiadora e seguir fortalecendo esses esforços, né, para garantir esse direito humano da alimentação escolar e a alimentação adequada de todos, né? Com certeza. Bem desafiador mesmo.
Muito obrigada, Flávia, foi muito legal todo esse relato que você deu, muito interessante, é muito bom ouvir de alguém que estuda e trabalha com isso há muito tempo, todas as informações que você passou para a gente, muito obrigada mesmo, foi um prazer ter você com a gente aqui hoje. De nada, Júlia, um abraço.